Bom dia, meus queridos alunos. Saudade de vocês, saudade de poder abraçar, né? Saudade de estarmos juntos em classe, como algum tempo atrás nos reuníamos, né? Mas se Deus quiser, em breve nós estaremos juntos novamente. Enquanto isso, a gente vai fazendo as aulas por aqui, matando um pouquinho a saudade no WhatsApp, né? No grupo. Então vamos lá, a gente vai estudar a lição 8, que fala sobre a comunhão com Deus através do culto, né? Nós temos a comunhão individual, né? Cada um com Deus, mas nós precisamos, e a palavra de Deus nos ensina a termos a comunhão em grupo, né? Com os outros, né? Juntarmos em um local e adorarmos ao Senhor juntos. E isso é muito importante porque isso é falado na Bíblia em vários livros, né? Não é apenas em um lugar ou não está escrito na Bíblia, está sim, e é uma ordem de Deus para que a gente possa congregar juntos, unidos em adoração a Deus. E é tão precioso isso, Deus quer tanto que nós façamos isso em grupo, né, em conjunto, que ele dá várias ordens de como isso é feito, o que precisa ter nesse local para que nós possamos adorar a ele juntos, né? Isso é tão precioso para ele que ele dá todas as ordens, ele dá todas as dicas, né? Todas as ordenanças para que possamos fazer conforme ele quer. E isso a gente vai ver nesse texto básico de Êxodo 25, de 1 a 9. Deus manda trazer ofertas para o tabernáculo. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. De todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro e prata e bronze e estofo azul e púrpura e carmesim e linho fino e pelos de cabra e pelos de carneiros, tintas de vermelho e peles finas e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis. Assim mesmo o fareis. Então ele descreve com detalhes, né, com medidas, né, de como ele quer isso, né, de como ele quer que isso seja feito e com muito cuidado e carinho nós devemos também agir assim e fazer assim no culto do Senhor. Nós não temos mais o tabernáculo, mas nós temos um templo do Senhor, onde nós devemos o quê? Cuidar, né, zelar por ele, e ali estar usando o que melhor podemos oferecer, né? Estar levando até ali para adoração ao Senhor o que melhor nós temos, né? Tanto espiritualmente como materialmente. E é isso que a gente vai ver na lição de hoje, ó, conhecendo e compreendendo nossa comunhão com o Senhor em Cristo. A introdução fala assim: após o recebimento da lei e a celebração da aliança com Israel, o Senhor determinou uma forma de praticar e promover a comunhão entre as partes. As orientações para isso foram reveladas nas instruções para a construção do tabernáculo e para a realização do culto. Esse é um tema pouco abordado em nossos dias, especialmente porque seus objetivos foram cumpridos na pessoa e obra de Cristo. Em vez de obstáculo, porém, isso deveria ser um estímulo, pois uma visão panorâmica da lei cerimonial, além de conhecimento, nos dará uma melhor compreensão da nossa comunhão com Deus em Cristo. Então, essa introdução, ela nos direciona a que nós devamos seguir as orientações de Deus para melhor adoração, para melhor prestação de culto ao nosso Deus, né? E a primeira fala assim, o primeiro ponto fala a ordem da construção. O culto é uma exigência do Senhor para o seu povo. Nós vemos isso na palavra de Deus, né? Deus quer isso de nós. É uma obrigação nossa. A construção do tabernáculo não foi uma iniciativa de Moisés, nem uma ideia do povo, né? Não foi Moisés que inventou assim, vamos nos reunir aqui para adorar o Senhor. Não, isso foi uma ordenança, uma exigência do Senhor. Deus deu a ordem para que construíssemos um santuário que fosse a sua habitação no meio deles. Então,
pela primeira vez, nós vemos que é a vontade de Deus habitar entre seu povo, né? Então, Deus quer habitar entre seu povo. Nós sabemos que Deus é onipresente, né? Ele está em todo lugar, mas Ele quer um lugar central para que nós possamos adorar juntos. E isso é visto na Bíblia por causa dos critérios que Ele usa, das obrigações que Ele dá aos construtores, às pessoas que estão fazendo o culto, tomando conta, organizando. Então, tudo isso é mencionado na Bíblia, sinal que Ele se preocupava com isso e queria que nós nos preocupássemos com isso também. Então, pela primeira vez, nós vemos que é a vontade de Deus habitar entre seu povo. Ele quer um local para que Ele habite no meio de nós. Essa construção deveria refletir a glória divina. Por isso, deveria ser construída de acordo com o modelo que foi mostrado a Moisés no alto do monte, né? Quando a gente vê na palavra de Deus, em textos bíblicos, um pouco antes desse que a gente leu, a gente vê que o modelo foi mostrado a Moisés no alto do monte. Então, lá no alto do monte, Deus direciona Moisés e fala para Moisés como que ele quer que tudo seja feito, né? E Moisés, com todo cuidado, junta os seus homens de confiança e realiza aquilo, né, que o Senhor ordena para ele, juntamente com outras pessoas. Então, é isso que nós devemos fazer nos dias de hoje, né? Fazer o que o Senhor nos manda fazer. Quando estudamos o tabernáculo, devemos fazer uma relação com o Evangelho de João, que diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Lá em João 1,14, quando fala, né, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, isso quer dizer que na hora do culto, né, o Verbo se fez carne. E habitou entre nós. Então, nós sentimos ali a presença de Deus. Nós temos a comunhão com os nossos irmãos e nós fazemos aquela adoração em conjunto. Então, Ele está ali conosco. Ele habita entre nós. Quando nós oramos, cantamos, louvamos, né, ouvimos a mensagem do Senhor, tudo isso é prestação de culto ao Senhor. Então, nós sentimos a presença dele ali e sabemos e temos a fé e a confiança de que ele está no meio de nós. Então, é isso que Deus requer de nós, a obediência até na hora do culto, né? O ponto 2 fala sobre as instruções e os construtores. Então, fala das instruções que ele dá, mas fala também dos construtores, das pessoas, né? Além da ordem para a construção do tabernáculo, o Senhor deu todas as instruções quanto a como fazê-lo, né? Ele deu a ordem para construir, mas ele deu as dicas de como construir, né? Os objetos de culto são descritos em detalhes, né? Ele dá detalhes de cada utensílio. Isso é tão importante que o livro de Êxodo descreve alguns 2 vezes. Primeiro mostrando o que Deus ordenou, e depois aquilo que os construtores realizaram, para você ver a importância que Deus dá, né, ao cuidado, ao zelo, né, tudo aquilo que ele queria que fosse feito, ele queria que fosse feito realmente conforme ele pediu. Então, é tão importante isso para Deus que ele cita lá em Êxodo, né, como ele quer, e depois ele fala de como os construtores fizeram aquilo, se realmente ficou da forma que ele queria, né? Então, é citado 2 vezes. Aí a gente vai falar sobre as instruções e os construtores e vai dizer sobre cada utensílio. A gente vê aqui 5 deles, ó. A arca e o propiciatório. Esses são os principais objetos do tabernáculo. Ficavam no lugar mais interno do tabernáculo, lá dentro, né? Chamado Santo dos Santos. São palavras em comum, mas sua compreensão é simples. O termo arca se refere a uma caixa. E o termo propiciatório, a sua tampa. Então, é como se tivéssemos a arca, uma caixinha, e o propiciatório, a tampa. É como se fosse isso, né? Um baúzinho. Aqui está a arca e aqui está o propiciatório, que é a tampa. Uma coisa encaixa na outra. Então, ali era guardado algumas coisas que Deus exatamente fala para Moisés o que ele quer que se coloque ali dentro, né? A caixa foi destinada a receber as tábuas de pedra, olha aí, onde estavam escritos 10 mandamentos. Mais um item, ó, uma porção do maná
e posteriormente o cajado de Arão que floresceu para confirmar sua eleição como sumo sacerdote. Então essas três coisas, né? As tábuas de pedra, onde estão os 10 mandamentos, uma porção do maná e o cajado de Arão que floresceu. Então essas três coisas estariam dentro da arca, tampado assim pelo propiciatório. Já o termo propiciatório, ele significa cobertura, né? Como eu falei, uma tampa, ele cobre. Mas essa tampa deveria ser construída com um adereço em cima, né? 2 querubins olhando para baixo, com suas asas se tocando por cima. É como se os querubins protegessem a caixa, né? A tampa, a arca. Nessa superfície era aspergido o sangue do dia da expiação, que era chamado de propiciação. Por isso o termo propiciatório. Ali os pecados do povo eram espiritualmente cobertos e o perdão era concedido ao povo de Deus. Então tudo, irmãos, tinha um significado. Não era colocado ali à toa, sem motivo nenhum ou sem propósito algum. Muito pelo contrário. Tudo que Deus escrevia, tudo que Deus mandava que eles fizessem, realizassem ali, né, tem um objetivo, tem um porquê, né? Por isso que teria ser feito como ele ordenou. O segundo é a mesa, o candelabro e o altar de incenso. Ainda dentro do tabernáculo, no lugar chamado santo, ficavam outros 3 utensílios. Do lado direito, olha, ele dá até as posições onde devem ficar. Do lado direito, uma mesa com os pães. Do lado esquerdo, um candelabro. À frente, junto à cortina que separava o santo dos santos, um altar para a queima de incenso. A mesa deveria ficar sempre posta, com pratos, pães e taças e o candelabro, sempre aceso, para iluminar o local. É como se Deus sempre estivesse pronto para receber visita, né? Tinha que estar sempre com a casa arrumada, limpa, bonita, organizada, né? Para receber visita. Então, isso que tinha que ser feito, tinha que ser todos os dias, né? Não é um dia sim, um dia não, ou lá uma vez ou outra, não. Todos os dias tinha que estar com a mesa posta dessa forma, do lado direito, do lado esquerdo, que estaria à frente. O altar de incenso também deveria perfumar continuamente o local. Aquele incenso aromático fazia com que o tabernáculo tivesse um cheiro peculiar e característico. Então, até o cheiro, o aroma daquele local, Deus se preocupava com isso. O terceiro, a letra C, é o altar e a bacia de bronze. Na parte externa, o altar de bronze era destinado a receber os sacrifícios e as ofertas do povo. Ele era o limite de acesso ao povo, então até ali o povo poderia ir. Depois dali, só os sacerdotes, né? O fogo desse altar também deveria estar sempre aceso e, obrigatoriamente, holocaustos deveriam ser oferecidos pela manhã e no fim da tarde. Então, todos os dias tinha que ter holocaustos oferecidos de manhã e na parte da tarde. O último móvel, a bacia de bronze, curiosamente é pouco detalhado. Não temos informações sobre sua forma ou dimensão, mas sabemos que servia para que os sacerdotes lavassem as mãos e os pés antes de entrarem no santo lugar. Ele servia, então, como instrumento de purificação. O lavar os pés e lavar as mãos era se purificar para poder entrar. Esse era o significado, então, da bacia. O outro ponto, a letra D, Jesus e os objetos do tabernáculo. Cada um desses móveis, de algum modo, apontava para Cristo. Vemos Jesus fazer referências a eles durante seu ministério. Porque durante o ministério de Deus, de Jesus, né, aqui na Terra, ele compara com várias coisas. Por exemplo, Jesus afirmou ser o pão da vida, né? O pão é uma coisa física que a gente pega. Ele também fala ser a luz do mundo, a fonte de água viva. Tudo isso a gente, quando fala a luz do mundo, fonte de água viva, a gente pensa em quem? Em Jesus, né? O Cordeiro de Deus, né? Na cruz ele se ofereceu como uma oferta em seu lugar. Então são objetos, são coisas que a gente pega, por exemplo, o pão, né? A luz, que é o objeto de fogo, fonte de água, a água a gente pega, o cordeiro. Então são coisas, são objetos que são citados, né, no decorrer da vida curta de Jesus aqui na Terra, 33 anos, mas são coisas que são referência a Jesus. Então,
essas coisas do tabernáculo, os objetos do tabernáculo, sempre tinham referência a Jesus, apontava para Cristo. A letra E, que é o quinto, os construtores, vai falar sobre um pouquinho das pessoas que construíram. Ó. Bezalel e Aholiabe foram nominalmente chamados por Deus e receberam a capacitação do Espírito Santo para executar a obra não somente com arte, mas também com fidelidade. Então ele escolheu Bezalel e Aholiabe para exercitar ali não só a mão de obra, né, o fazer ali a coisa mais bruta, mas também a fidelidade daquelas pessoas. Então, quando Deus escolhe, né, pessoas para estarem ali na casa de Deus, para arrumar, né, para, por exemplo, a Santa Ceia, para organizar tudo, né, liturgia de culto que se dirige ao pastor, tudo isso são pessoas que dão confiança de Deus. Deus mesmo que escolhe e capacita, né? Como fez lá atrás, ele também faz nos dias de hoje. O chamado e a capacitação divina são elementos fundamentais para todos os que realizam a sua obra, especialmente aquelas ligadas à preparação e à realização do culto do Senhor. Então isso é muito importante, irmãos, porque quando estamos preparando a casa de Deus, né, para um culto, né, para um momento importante, né, na nossa vida, que a gente vá até ali na casa de Deus para celebrar um culto com outros irmãos, tudo que é preparado, tudo que é organizado, isso tem que ser feito de coração, com alegria, né, demonstrando ali a intenção daquilo tudo. Então isso tudo é muito importante, faz parte do culto ao Senhor, toda essa preparação, não só o chegar ali e adorar, mas até a preparação, isso tudo já faz parte do culto. O ponto 3, os participantes do culto. Com as instruções para a construção do tabernáculo, o Senhor designou Arão e seus filhos para oficiarem como sacerdotes. Para isso, eles deveriam ser especialmente vestidos para a glória e ornamento. Essas vestes sagradas eram feitas de tecidos finos, metais e pedras preciosas. Eles seriam responsáveis por receber os sacrifícios e ofertas do povo e colocá-los sobre o altar de acordo com as prescrições divinas. Arão deveria ter também uma placa de ouro sobre a testa, onde estava escrito Santidade do Senhor. Ele e seus filhos foram separados para ensinar a lei do Senhor ao povo. A consagração de Arão e seus filhos deveria ser feita com a unção com óleo. Essa foi a primeira vez que esse importante procedimento litúrgico foi usado, o óleo ali no culto, quando eles são consagrados, né? Arão e seus filhos. Foi usado o óleo para essa consagração. E interessante aqui, vou voltar um pouquinho, quando fala das vestes sagradas, né? Tecidos finos, metais, né? Então, Deus se preocupa com o melhor. Ele quer o melhor para ele. Então, irmãos, tenho certeza, né? Que até durante, assim, por exemplo, um domingo que a gente se prepara para ir ao culto, né? A gente vai tomar banho, vai escolher a roupa, né? O brinco, as mulheres que vão colocar, qual o sapato, né? Isso tudo já é uma preparação para o culto, já é uma forma de estarmos ali se preparando sim, mas também já em adoração a Deus. Eu lembro quando eu faço isso até hoje, mas isso era mais nítido quando eu tinha uma roupa nova, né? Que meus pais tinham antigamente é mais difícil comprar as coisas, às vezes era roupa só no Natal, no aniversário, né? Hoje em dia a gente já, graças a Deus por isso, a gente compra roupa mais corriqueiramente, sem ter assim, uma data muito especial, né? Pelo menos era assim. É assim nos dias de hoje, com mais frequência, né? Então, a gente deixava antigamente, bem lá antigamente mesmo, acho que até no tempo da minha avó isso era mais nítido, né? Que a gente deixava aquela melhor roupa para quê? Para ir no culto. O melhor sapato para botar o pezinho na estrada e ir para o culto. Então a gente se preparava ali com tudo que a gente tinha de melhor para ir até a casa de Deus adorar a Deus. E hoje não deve ser diferente, né? Quando a gente está se preparando para o culto, se arrumando, a gente quer estar bonito, né? A gente quer estar dando o melhor de nós. Não que a gente vá ter que se encher de ouro, né? Até porque a gente pode ser assaltado na rua, infelizmente. Mas a gente precisa dar o melhor de nós, o mais bonito,
né, o mais cheiroso, né? Então isso tudo, esse capricho, né, esse cuidado de cada detalhe, isso é muito importante, né? Não que a gente vai ser vaidoso a tal ponto de que isso se torne um pecado, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que cada detalhe, né, tudo que a gente pensa, a gente está pensando no melhor para Deus, para irmos até a casa de Deus e cultuarmos e darmos a Ele o melhor. Então a gente sempre tem que colocar, né, o melhor de cada um de nós em prestação e adoração ao nosso Deus, em culto ao Senhor. O povo de Israel deveria comparecer diante do Senhor no tabernáculo pelo menos 3 vezes ao ano, durante as festas. Diariamente, os líderes do povo deveriam se reunir para o holocausto de manhã e do fim da tarde. Aquele era o lugar da comunhão de Deus com o seu povo, de acordo com a promessa de Deus. Então, 3 vezes no ano, eles se reuniam em dias de festa para ter todo aquele ritual que a gente já falou ali. Mas diariamente, os líderes do povo, eles deveriam se reunir, né, para o holocausto de manhã e no fim da tarde, como a gente já falou lá naquela parte de holocausto. Então, olha a importância, né? Não ficava abandonado lá e só ia lá 3 vezes ao ano, não. Todos os dias tinha outro tipo de ritual, que aí eram os líderes que teriam que fazer, né? Ordenança do Senhor deveria ser feito conforme as instruções do nosso Deus. Então, para ver a importância de termos um local para cultuar ao Senhor. O ponto 4 fala os elementos do culto. O culto em Israel ocorria de modo muito diferente daquele que praticamos hoje. Ele era composto basicamente de recebimento e consagração de ofertas. Só tinha essas 2 partes. Hoje em dia a gente tem outras partes do culto, né? Mas naquela época era só recebimento e consagração de ofertas. Aí a gente vai falar sobre holocaustos. O principal e fundamental sacrifício era o holocausto. O termo significa tudo queimado e simbolizava a total consagração do ofertante ao Senhor. Quando a gente fala holocausto, né? Naquele tempo tinha o holocausto. O holocausto é lugar o quê? De sofrimento, de dor, né? É porque ali era sacrificado alguma coisa. Então, por isso que o termo significa tudo queimado, né? Ali depositava-se aquilo que deveria ser eliminado, ser queimado. A letra B fala sobre a oferta de manjares, né? O que isso significa? Olha, a oferta de manjares ou de alimentos era preparada com farinha ou grãos esmagados, azeite e incenso. Não podia ter fermento ou mel e deveria sempre ser temperada com sal. Nessa oferta, uma parte era colocada sobre o altar e o restante era dada ao sacerdote e à sua família. Ela expressava o desejo de contribuir para a subsistência dos servos do Senhor. Se fosse hoje em dia, oferta de manjares, ela pode ser comparada ao sustento dos pastores e missionários, né? Interessante essa comparação. Hoje em dia, a nossa igreja também faz ofertas para pastores e missionários, né? Aquelas pessoas que estão no campo. Então, essa oferta de manjares aí, se a gente fosse comparar com os dias de hoje, é como se fosse o sustento dos missionários. A letra C fala sobre sacrifícios pacíficos. Os sacrifícios pacíficos poderiam ser oferecidos como oferta de ações de graças ou oferta voluntária. Poderia ser um novilho, carneiro ou uma cabra. Deveria ser oferecida com um bolo, né? O animal mais o bolo. Toda a gordura era queimada e o restante deveria ser comido pelo sacerdote, pelo ofertante e seus parentes. Era uma refeição comunitária, similar à Santa Ceia, né? Comparando com hoje. Então, deveria ser feito esse ritual, aquele animal deveria ser acompanhado com um bolo, toda a gordura era queimada ali, né? Porque aquele sacrifício retirava toda aquela gordura, a partir do momento que começa a queimar, né? A gordura começa a sair, e depois deveria ser comido pelo sacerdote, pelo ofertante e os seus parentes. Então, é muito similar à ceia do Senhor nos dias de hoje. E a letra D fala sobre sacrifício pelo pecado ou culpa. Por se tratarem de sacrifícios pelo pecado, todas as ofertas requeriam animais. Todas as ofertas sempre tinha que ter um animal, né? Dependendo da classe social, né? Do recurso de cada família, de cada pessoa, existia não sei se é tamanho, mas assim,
um tipo de animal diferente, né? Quem tinha mais recurso dava um animal maior, né? Que custava mais caro. Quem não tinha tanto recurso assim, mais humilde, já daria um animal mais simples, né? Então, dependia muito da classe social. Ao colocar as mãos sobre a cabeça do animal, o ofertante confessava seu pecado ali naquele momento, né? E reconhecia que aquele animal estava sendo sacrificado em seu lugar. Então, a partir do momento que ele ia fazer sacrifício, ele colocava a mão na cabeça do animal, citava ali os seus pecados, como se passasse dele para aquele animal, e aquele animal era sacrificado em seu lugar. Depois de imolar o animal, o sangue era recolhido, colocado nas pontas do altar de bronze, e o restante era derramado em sua base. A gordura era queimada no altar e o sacerdote ficava com o restante da carne para comer. Então, tudo isso tinha um recurso, né? Tinha uma intenção, tinha uma ordem para ser realizada. E teria que ser feito conforme Deus ordenou a Moisés. Então, irmãos, a gente vê aqui que tudo tem um propósito, né? Deus não faz nada à toa. Ah, vou criar aquilo ali porque eu tô afim. Não, tem um propósito, tem uma intenção, tem um objetivo, e isso não é diferente nos dias de hoje. Então, quando a gente vai à casa de Deus, a gente está falando aqui em culto com outros irmãos, a gente não está falando do individual. Então, a gente precisa ter uma ordem para tudo, tanto é que a gente vê a liturgia, né? A gente tem aquela ordem de culto, que é o pastor que faz, isso é uma parte que só cabe ao pastor fazer. Então, tudo isso que a gente falou sobre cada utensílio, sobre o cuidado, sobre o amor com cada coisa, com cada detalhe, Deus se preocupa e nós precisamos mais ainda nos preocupar. Saber se está tudo organizado, se está tudo limpinho, né? Hoje em dia, em dias de pandemia, se está tudo higienizado, né? A gente vive num mundo diferente, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado porque Deus quer isso de nós. Isso é citado na Bíblia. Não é porque aconteceu lá no passado que hoje a gente vai largar tudo. Ah, faz de qualquer jeito, né? Não, a gente precisa ter o capricho, né? A responsabilidade de cuidar da casa de Deus, assim como lá atrás o povo também de Israel, lá o povo de Moisés e outros povos tinham os mesmos rituais e os mesmos cuidados, né? O amor pela causa, o fazer com prazer, com um sorriso no rosto, e isso a gente vê que se perde um pouco nos dias de hoje, né? Infelizmente. Mas tudo isso que a gente falou aqui na lição, cada ponto, isso tudo é preciso ser feito com carinho, com amor e com dedicação, porque Deus se agrada. E isso, quando a gente tem esse cuidado, esse carinho, isso já é prestação de culto. Já é amor à casa do Pai, né? Deus acima de tudo, mas nós precisamos amar também aqui o local que a gente cultua a Deus, né? Então é muito gostoso e gratificante a gente estar numa igreja, num templo aconchegante, né? Que nos traz conforto. Claro que não somos uma igreja rica, longe disso, né? Mas dentro do que a gente pode, é o que a gente tem melhor para oferecer no momento. Então, a gente sempre precisa oferecer o melhor, tanto espiritualmente como materialmente. E a conclusão fala o seguinte, ó, a aliança entre Deus e o seu povo tinha no culto sua ocasião mais especial. Nele, o glorioso Senhor se encontra com o seu amado povo. Então, é naquele momento de adoração de culto que Deus se encontra conosco. Então, é um momento ímpar, né? Às vezes a gente só vai na igreja agora dia de domingo, né? Quem pode ir, tem pessoas que já tá tanto tempo sem poder ir por causa disso tudo que a gente vem vivendo. Então, quando a gente tem a oportunidade de estar na casa de Deus, que isso seja prazeroso para nós, né? Que isso seja gratificante, nos traga a alegria de estar ali, porque nós temos a certeza que naquele momento, né, Deus vem encontrar conosco. Né? Então, é um momento que a gente sente a presença de Deus, não que a gente sinta a presença de Deus só no domingo, na hora do culto, não é isso que eu estou dizendo. Deus está presente conosco em todos os momentos das nossas vidas. Mas aquele momento de estarmos em comunhão com os irmãos, sentirmos a presença de Deus juntos, é um momento que Deus se agrada também, né? E a aplicação da lição fala o seguinte, ó, reflita sobre como Jesus concretiza toda a glória e propósitos estabelecidos para o tabernáculo de Deus.
Perceba como eles ainda estão presentes no culto que hoje prestamos ao Senhor e prepare-se para o glorioso e definitivo encontro do Senhor com sua igreja. Então, naquele dia, que será o encontro triunfal, é o dia do ápice, né? É onde nós viveremos ali tudo aquilo que nós estudamos, tudo aquilo que nós imaginamos. Claro que será muito maior do que a nossa mente possa imaginar, mas será um dia triunfal, um dia de amor, um dia de realização, de vitória para o povo de Deus, né? Então a gente precisa se preparar para esse dia. E essa preparação já faz parte do nosso culto, né? Essa preparação toda de estarmos ali juntos louvando, isso já é uma preparação para aquele grande dia, né? Então a gente precisa dar o melhor de cada um de nós. E é como o título da lição falou, comunhão com Deus através do culto. Então a gente precisa ter comunhão com Deus através daquele culto que nós prestamos ao Senhor. Amém? Que Deus possa colocar em nossos corações realmente a alegria de estarmos cultuando ao Senhor. Mesmo aqueles que não podem ir, que estão em casa assistindo o culto online, né? Durante a semana, as reuniões de oração, os cultos de quinta-feira e os cultos nos domingos à noite e nos estudos da nossa classe, que a gente possa dar o melhor, prestar atenção, realmente cultuar ao Senhor com toda a alegria do nosso coração, porque realmente é o que Ele se agrada e quer de nós, né? Então a gente precisa fazer o melhor. Desculpa, irmãos, ficou um pouco longa, essa lição é muito grande, não sei quantos tem a lição em mãos aí. Vocês viram quantas páginas? Eu dei uma enxugada para a gente conseguir falar em 30 minutos, passou um pouquinho, mas faz parte. A lição é bem extensa e é um texto legal, né? Um texto básico bem legal, que traz à memória a gente ficar imaginando aquilo tudo, né? O tabernáculo, a arca. Nos filmes a gente vê muito isso, é melhor até para visualizar, mas quando a gente passa por Êxodo, né? Lendo isso, sempre quando a gente lê, a gente começa a imaginar como deveria ser, né, aquela tenda da congregação, o Santo dos Santos, né, tudo aquilo. Então, a gente precisa cuidar do que nós temos hoje, da nossa casa, da casa do Pai, amém? Vamos orar agradecendo pela lição. Pai querido, nós queremos te agradecer imensamente pelo teu amor em nossas vidas, ó Pai. Te agradecemos pelo estudo dessa lição, por essa manhã de domingo. Te agradecemos porque nós sabemos que a nossa classe continua se reunindo, apesar de estarmos distantes fisicamente, mas nós te agradecemos por essa oportunidade que tu nos dá, Senhor. Que nós possamos, Senhor, como essa lição nos falou hoje pela manhã, estarmos sempre dando o melhor de nós para cultuarmos a Ti e que esse melhor de nós possa realmente chegar ao Teu trono de glória, Te agradar. Nós estamos pedindo e clamando a Ti, Senhor, para que nós possamos ter sempre essa responsabilidade de cuidar da Tua casa, de estar dando o melhor de cada um, tanto como materialmente quanto espiritualmente, Senhor, para que nós possamos ter um culto que Te agrade, um culto que nos agrade também, que seja um culto gratificante para nós, alegre para nós, Senhor, que nós possamos estar ali com um único propósito, de louvar e Te adorar o Teu nome. Então recebe todo o nosso louvor, toda a nossa adoração nesses momentos que prestamos em culto ao Senhor. Fique conosco, com a nossa classe durante toda essa semana. Ajuda aqueles que estão precisando de qualquer tipo de ajuda, tanto financeira, ó Pai, quanto na área da saúde, familiar, ó Pai, que Teu Santo Espírito esteja confortando os corações daqueles que sofrem, daqueles que choram a perda de alguém. Conforta-nos, Senhor, nos dê vigor, nos dê força para continuar nessa caminhada. Nos guarda, nos proteja e nós Te agradecemos pelo Teu amor e pelas Tuas misericórdias até aqui. Muito obrigada, Senhor, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Tchau, meus queridos. Bom domingo a todos e que em breve estaremos juntos na casa do Pai, cultuando juntos. Um beijo, fiquem com Deus.